Agora eu vou definir um conceito aqui para vocês que se chama produto de escalar por vetor. Um escalar, por exemplo, é qualquer coisa que não seja um vetor, um número, tudo. Então, por exemplo, você tem que U é alfa vezes V. Então, você vai ter que U, por definição, é paralelo a V com mesma direção. O módulo ou a norma desse vetor vai ser multiplicada por módulo de alfa. E você vai ter que o sentido pode ter dois caracteres. O sentido pode ser ou o mesmo, se o alfa for maior que zero, ou o oposto se o alfa for menor que zero. Então, por exemplo, aqui está o meu vetor V, está alfa vezes V, e aqui, por exemplo, eu vou fazer o meu vetor oposto, menos V, que é nada mais nada menos que alfa vezes V com alfa igual a menos 1, lembra? Aquele vetor oposto para fazer subtração. E agora você tem algumas propriedades. Duas primeiras são distributivas. Primeira é que alfa mais B vezes V é igual a alfa vezes B mais beta vezes V. Isso daqui dá para entender assim. Alfa vezes V está aqui, beta vezes V está aqui. Os dois são paralelos, tudo. Então, isso daqui vai ser o quê? Alfa mais beta vezes V. Como os dois vetores são paralelos, você pode fazer essa soma. Se não fosse, você não poderia. Tem também a distributiva em relação ao vetor. Por exemplo, alfa U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Isso aqui dá para entender já por semelhança de triângulos. Isso aqui é U, isso aqui é V. Isso daqui é alfa U, alfa V. E aqui é alfa U mais V e aqui é U mais V. Entende? É uma razão de semelhança, porque você mantém a razão alfa. Tem também a propriedade do elemento neutro, que no caso é o escalar 1, que 1 vezes U vai dar o próprio vetor 1. E a propriedade associativa, que alfa vezes beta vezes o vetor U ou V, tanto faz, eu vou chamar de V, como eu estou chamando de V, se alfa beta vezes V. Isso aqui dá para entender como? Aqui está o meu vetor V, certo? Então, isso daqui vai ser beta vezes V, isso daqui vai ser alfa vezes beta vezes V. Concorda que aqui você multiplicou por alfa vezes beta? Porque você multiplicou primeiro por beta e por alfa? Então, a resultante esse módulo, na verdade, vai ficar multiplicado pelos dois. Dá para entender, assim, não são demonstrações muito formais, mas dá para entender. E agora eu vou falar um pouco sobre o paralelismo. Paralelismo. O vetor U e V. Vou falar que eles são não nulos. Depois eu vou dar um adendo melhor para o vetor nulo aqui. Que o vetor nulo pode ser várias coisas aqui. São paralelos. Se somente C, U pode ser escrito como lambda vezes V. Primeiro, U C somente C é algo assim. Eu só tenho uma propriedade verdadeira se a outra for verdadeira. E uma é falsa só se a outra for falsa. Então, se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Entende? Primeiro, U e lambda V são paralelos. Aqui eu tenho as minhas hipóteses. V e lambda V são paralelos, certo? Isso aqui é uma definição. A ida desse teorema eu já provei, por quê? Se U pode ser escrito como lambda V, então U e V são paralelos. Lembra que era a definição?
E eu estou querendo provar a volta. Ou seja, que dois vetores só são paralelos se um pode ser escrito como um múltiplo do outro. Primeira hipótese, a segunda hipótese é U e V são paralelos, certo? E a partir disso eu tenho que U e lambda V são paralelos. Só que, se eu supor lambda como sendo módulo de U sobre módulo de V, então lambda vezes V vai ser módulo de U, módulo de V vezes V. E o módulo de lambda vezes V vai ser o módulo de lambda vezes módulo de V, que vai ser igual a módulo de U sobre módulo de V vezes V. Corto V, vai ser igual a módulo de U. Então, U e V, como U e V são paralelos, hipótese e de mesma norma, módulo. Esse aqui é para o caso em que U e V tem mesmo sentido. Se não tivessem, caso contrário, lambda seria igual a menos módulo de U sobre módulo de V. E daria no mesmo. Então, você vai ter que esse U vai ser igual a lambda vezes V. Entende? E decorrem disso duas consequências. Primeira, que se alfa vezes U mais beta vezes U for igual a zero, os vetores, sendo que os vetores não são paralelos, isso só ocorre se alfa igual a zero e beta igual a zero. Se não, vou provar aqui porque que é falso. Se não, U, isolando aqui, U seria menos beta sobre alfa vezes V. Isso aqui é o lambda, certo? Então os dois seriam paralelos, o que está falso. Que com certeza está falso, entende? E agora eu vou provar uma outra coisa aqui, que é assim, uma outra consequência desse primeiro, que alfa 1 vezes U mais alfa 2 vezes V é igual a... Não, alfa 1 vezes U mais beta 1 vezes V é igual a alfa 2 vezes U mais beta 2 vezes V, se e somente se alfa 1 igual a alfa 2 e beta 1 igual a beta 2. Isso aqui é o porquê. Porque se eu isolar aqui, isso aqui vai dar igual a zero. Então, alfa 1 menos alfa 2 vai ter que ser igual a zero. E beta 1 menos beta 2 vai ter que ser igual a zero. O que origina alfa 1 igual a alfa 2 e beta 1 igual a beta 2. Concluímos aqui a parte de produto escalar por vetor. O próximo vai ser soma de ponto com vetor, e depois dependência, independência linear, e depois base.